Segunda Macabeus, capítulo 4. O supra-mencionado Simão, delator do tesouro e da pátria, acusava falsamente a Onias de ter tramado contra ele Duro e ter sido o causador de seus males. Ao benfeitor da cidade, ao protetor de seus concidadãos, ao zeloso observador da lei, ele ousava chamar de conspirador contra o Estado. O ódio cresceu a tal ponto que um dos partidários de Simão chegou a praticar homicídios, considerando os perigos daquela rivalidade e vendo que Apolônio, filho de Menesteu, governador da Celecíria e da Fenícia, encorajava a maldade de Simão, Onias foi procurar o rei, não para se fazer acusador de seus concidadãos, mas visando ao bem-estar geral e particular de todo o seu povo. Via que sem a intervenção do rei seria impossível obter a paz e Simão não poria termo à sua loucura. Mas, depois da morte de Seleuco, quando Antíoco, chamado Epifanes, lhe sucedeu, Jason, irmão de Onias, lançou mão de meios fraudulentos e usurpou o sumo sacerdócio. Em entendimento com o rei, prometeu-lhe 360 talentos de prata e 80 talentos provenientes de outras rendas. Comprometeu-se, além disso, a pagar mais 150 talentos se lhe fosse concedido fundar, por sua própria autoridade, um ginásio com uma efébia e inscrever os habitantes de Jerusalém como cidadãos de Antioquia. O rei consentiu. Jason assumiu o poder imediatamente começou a levar seus compatriotas a viver à moda grega. Suprimiu as concessões que os reis tinham benevolamente feito aos judeus, graças a João, pai de Eupólemo. Aquele Eupólemo, que mais tarde foi enviado como embaixador para concluir tratado de amizade e aliança com os romanos. Jason destruiu as instituições conforme a lei e inaugurou costumes contrários à lei. Erigiu com alegria um ginásio aos pés da própria cidadela. E dominando os mais distintos jovens, fazia-os passar para o helenismo. Houve então uma forte explosão de helenismo e um grande engodo pelos costumes estrangeiros por causa da extrema impiedade de Jason, que era um ímpio e não um sumo sacerdote, a ponto de os sacerdotes não mostrarem nenhum zelo pelo serviço do altar. Desprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios e apressavam-se a tomar parte nas competições proibidas pela lei. Logo que começava o lançamento do disco no estádio, menosprezando as honras de sua pátria, consagravam grande estima às glórias gregas. Esta atitude os levou à penosa situação. Encontraram inimigos e opressores naqueles mesmos cujo gênero de vida procuravam imitar, e aos quais queriam assemelhar-se em tudo, pois não se violam impunemente as leis divinas. É o que demonstram os acontecimentos posteriores. Por ocasião dos jogos quinquenais que se celebravam em Tiro, com a presença do rei, o abjeto Jason enviou como espectadores em nome de Jerusalém alguns antioquenos e entregou-lhes 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules. Mas os próprios portadores julgaram preferível não empregá-las no sacrifício, o que não seria conveniente, mas destiná-las a outros gastos. Aquele que mandara o dinheiro tinha-o destinado ao sacrifício de Hércules, mas, graças aos portadores, foi empregado no equipamento das galeras. Apolônio, filho de Menesteu, fora enviado ao Egito para assistir à coroação do rei Filométor. Antíoco soube, então, que o rei lhe era hostil. Pensando em tomar precauções contra ele, dirigiu-se a Jope e de lá a Jerusalém. Pomposamente recebido por Jason e pela cidade, fez sua entrada à luz de archotes e no meio de aclamações. Em seguida foi acampar na Fenícia com seu exército. Passados 3 anos, Jason mandou Menelau, irmão do supramencionado Simão,
levar dinheiro ao rei e transmitir comunicações a respeito de negócios urgentes. Conduzido à presença do rei, Menelau o lisonjeou, dando-lhe a aparência de pessoa poderosa, e conseguiu que lhe fosse atribuído o sumo sacerdócio, oferecendo 300 talentos de prata a mais do que Jason. Voltou munido do decreto real. Nada possuía que o credenciasse ao sumo sacerdócio. Trazia somente os instintos de tirano cruel e o furor de animal selvagem. Assim Jason, que suplantara o próprio irmão, foi por sua vez suplantado por outro e fugiu para o país dos Amonitas. Menelau obteve o poder, mas nada entregava das somas prometidas ao rei. Sóstrato, comandante da cidadela, as reclamava porque lhe incumbia o recebimento dos impostos. Por isso, foram ambos chamados à presença do rei. Menelau deixou seu irmão Lisímaco como substituto no sumo sacerdote. Sóstrato passou o comando a Crates, comandante dos cipriotas. Nesse ínterim, os habitantes de Tarso e de Marlos se revoltaram, porque suas cidades foram dadas como presente a Antioquide, concubina do rei. O soberano partiu sem demora para harmonizar a situação e deixou em seu lugar Andrônico, um dos altos dignatários. Julgando propícia a ocasião, Menelau tirou do templo alguns vasos de ouro e os deu de presente a Andrônico. Conseguiu também vender outros deles a Tiro e às cidades vizinhas. Seguramente informado destes fatos, Onias dirigiu-lhe censuras depois de se ter retirado para um lugar de asilo, em Dáfne, perto de Antioquia. Diante disto, Menelau procurou Andrônico em particular e instou com ele para que matasse Onias. Andrônico foi ter com Onias e, dando-lhe falsas garantias, estendeu-lhe a mão com juramento. Embora sem conseguir dissipar as suspeitas, persuadiu-o a deixar seu asilo e matou-o imediatamente sem respeito à justiça. Por esse motivo, não só os judeus, mas também muitos de outros povos sentiram-se indignados e irritados com a morte injusta desse homem. Quando o rei voltou das regiões da Cilícia, os judeus de Antioquia, acompanhados por gregos que detestavam a violência, foram procurá-lo por causa da morte legal de Onias. Antíoco entristeceu-se até o íntimo da alma e, movido de compaixão, derramou lágrimas, lembrando-se do bom senso e da grande prudência do instinto. Inflamado de cólera, imediatamente despojou Andrônico da púrpura, rasgou-lhe as vestes e ordenou que fosse levado por toda a cidade e morto no mesmo lugar onde executara seu ímpio atentado contra Onias. Assim, o Senhor lhe infligiu justo castigo. Numerosos roubos, sacrilégios, foram praticados na cidade por Lisímaco, de conivência com Menelau. Divulgada esta notícia, o povo amotinou-se contra Lisímaco, quando já muitos objetos de ouro tinham sido desviados. Vendo a multidão sublevada e transbordante de cólera, Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e iniciou uma violenta repressão. Entregou o comando a um certo Aurano, homem avançado em idade e não menos em loucura. Ao notar o ataque de Lisímaco, uns se muniram de pedras, outros com pedaços de pau, e alguns até apanharam cinza que ali se encontravam e atiraram tudo desordenadamente sobre os homens de Lisímaco. Feriram muitos, mataram alguns, puseram outros em fuga e massacraram o próprio sacrílego perto do compartimento do tesouro. A respeito destes fatos, instaurou-se o processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, os 3 homens enviados pelos anciãos apresentaram a acusação contra ele. Sentindo-se derrotado, Menelau prometeu grandes quantias a Ptolomeu, filho de Dorimênio, para que influísse sobre o rei. Ptolomeu conduziu o rei ao peristilo a pretexto de tomar ar fresco e fê-lo mudar de opinião. O rei declarou Menelau absolvido das acusações, embora fosse o causador de todo o mal,
e condenou à morte os infelizes que se tiveram pleiteado sua causa até diante dos citas, teriam sido considerados inocentes. Foram imediatamente punidos com aquela pena injusta os homens que tinham tomado a defesa da cidade do povo e dos objetos sagrados. Por isso, os próprios habitantes de Tiro, horrorizados com o crime, custearam generosamente os funerais das vítimas. Quanto a Menelau, em virtude da ganância dos poderosos, conservou sua posição, crescendo em perversidade e tornando-se o pior adversário de seus concidadãos.